Boa noite, meus amigos. Vamos dar início a mais uma edição do Clube do Nervo. Para aqueles que não conhecem, o Clube do Nervo já existe há quase 15 anos, quando fazíamos reuniões lá no consultório e os colegas, os residentes, os colegas que participavam também das atividades lá no consultório, traziam os casos complexos e a gente fazia, então, revisões e continuamos com essa prática até hoje. E é claro que começou a coisa pequenininha, mas aos poucos, então, foi ampliando, aumentando e sempre com interesse de uma atualização e mesmo até da pretensão de fazer alguns estudos cooperativos, enfim, trazer alguma coisa de novo do que está acontecendo em neurologia e neurociências. Desse time, dessas reuniões, nós tivemos a oportunidade até de ser algumas publicações e que foram muito interessantes. E certamente não será diferente o Clube do Nervo de hoje, nessa edição, para que eu agradeço a Raquel, a Gil, pela organização dessa reunião, e também o suporte do Centro de Estudos do Hospital Copstar, da Rede Dora, aqui no Rio de Janeiro, e também o suporte, já que é uma atividade oficial, aliás, é a mais antiga e que persiste ainda, que é o Clube do Nervo na ABNRJ-ANERJ. Essa atividade nós mantemos já há vários anos. Então, eu só tenho que agradecer a participação de muitos colegas que nos assistem e que sempre nos prestigiam, e também daqueles que participam dessas reuniões. Tem uma colega, por exemplo, que já é ao concurso, a professora Maria Lúcia Pimentel, Velutini Pimentel. A Maria Lúcia é uma colega que está sempre nos prestigiando e participando com o seu conhecimento, sempre com informações muito importantes. A professora Maria Lúcia é professora titular da PUC, aqui do Rio de Janeiro, e chefe da enfermaria na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, que é um dos prédios mais bonitos que nós temos aqui nesta cidade. O professor Jefferson Becker, que é professor da Pontifícia Universidade Católica da PUC do Rio Grande do Sul, e um dos trabalhos mais interessantes que ele faz é presidir o BCTRINS. Então, o Comitê Brasileiro de Estudo e Pesquisa da Esclerose Múltipla e doenças outras, desmielinizantes, DEMO e MOGAD, dentre outras, é, sem dúvida, a tônica desse grupo, que começou sempre voltado para a pesquisa, para o incentivo do jovem, sem que tivesse maior pretensão a não ser isto. Então, agradeço ao professor Jefferson Becker por participar dessa nossa reunião. E outra pessoa que eu tenho, assim, um colega de muitos anos, tenho a maior estima, o professor Fernando Figueira. Fernando é um colega que tenho, assim, uma admiração particular, porque é um clínico de primeiríssima, um colega sempre devotado à especialidade e sempre desenvolvendo o interesse do jovem pelas neurociências e, particularmente, para as doenças desmielinizantes do sistema nervoso, que já teve e trouxe-nos grandes contribuições, inclusive no segmento da neuroimagem. O Fernando, então, ele é membro titular emérito da Academia Brasileira de Neurologia, chefe de serviço de neurologia do Hospital São Francisco da Providência, aqui no Rio de Janeiro. Em sequência, a professora, que está escurinho agora na tela, ela está no carro, na ponte Rio-Niterói, agora ela acendeu a luzinha do carro, a professora Fernanda Rueda. A professora Fernanda Rueda é professora adjunta, ou não sei se é associada, mas é professora de radiologia da Universidade Federal Fluminense, também do DASA, e ela tem um blog que é excepcional, é imperdível, que é o Neurorádio em Pauta, que a gente aprende um bocado de coisa com ela. De São Paulo, ninguém melhor do que o Rafael Paternò. Eu disse ninguém melhor, viu, Rafael? Para os outros também não ficarem, porque eu não podia trazer todo mundo de São Paulo sem ocupar muito essa tela. Então, Rafael é neurologista do Ambulatório de Doenças Desmielinizantes da Santa Casa de São Paulo, que é um segmento histórico em termos do conhecimento e do quanto concorreu para o desenvolvimento do conhecimento na área de esclerose múltipla. Temos também a participação
da doutora Juliana Santiago, ela é preceptora do Ambulatório de Doenças Desmielinizantes do IPCMG e é coordenadora do Centro de Tratamento de Esclerose Múltipla do Hospital Mater Dei e é pesquisadora do CIEM, da Universidade Federal de Minas Gerais. Participando hoje, então começamos, quer dizer, nós temos colegas lá de Porto Alegre, como o professor Jefferson Becker, como também de Fortaleza, quer dizer, lá do Ceará, o Lucas Silvestre. Muito obrigado, Lucas. O Lucas Silvestre, que é preceptor de doenças desmielinizantes do Hospital Geral de Fortaleza, é professor de medicina, quer dizer, da neurologia da Unicris de Fortaleza e coordenador do Hospital São Camilo de Fortaleza, coordenador do segmento de neurologia desse hospital. E, para finalizar, o mais jovem, acho que eu não esqueci ninguém, né? O mais jovem de todos é o Jonadab, não esqueço esse nome, viu? Jonadab Silva. O Jonadab tinha um link, eu estava comentando há pouco, viu? Um link de Zoom que todo mundo na UF usava, que era o dele. Eu não sabia que o Jonadab era o nome dele. Eu pensei que fosse uma sigla qualquer que identificasse uma liberação do Zoom. Melhor do que isso, o cara é muito bom. E ele, inclusive, ganhou o prêmio esse ano do BC Trins, do 23º BC Trins. Ou seja, é a oportunidade que nós temos hoje de trazer os highlights desse evento que teve como chairman o professor Fernando Figueira, e, naturalmente, a presidência do BC-Trins, do Jefferson Becker. Nós vamos, então, começar. O Jonadab, né, é importante que eu diga, ele é médico da UF, ele é ex-aluno da Universidade da Califórnia, esteve lá em Los Angeles, com experiência em processamento avançado em neurociências e neurociência de computação, quer dizer, um colega altamente diferenciado. Ele tem interesse em neuroimunologia, estuda alterações cerebrais longitudinais em pacientes com esclerose múltipla, com ênfase em morfometria cortical e subcortical. E agora vai iniciar o pós-doutorado em neurologia no Mount Sinai, e que certamente ele vai trazer um desenvolvimento importante. Eu espero que não saia do Brasil e fique por lá, mas sim que volte, viu? Isso é fundamental para todos nós. Então, com esse time, vamos conversar sobre o que realmente nos chamou a atenção lá no BC Trins, o 23º BC Trins. Vejam que a tradição já está fazendo com que daqui a pouco se alcance um quarto de século, 25 anos do BC Trins. Eu vou começar pelo Jefferson Becker, porque ele daqui a pouco vai ter aqui um compromisso. Então, Jefferson, o que você achou assim de interessante durante o BC Trins nessa edição de 2022? Bom, primeiramente, Oswaldo, obrigado pelo convite. Parabéns aí pelos 15 anos do Clube do Nervo, que não está sendo comemorado hoje, mas pela continuidade da atividade. E obrigado também por estar permitindo, já pelo segundo ano, acho, né, a gente fazer um comentário do Congresso do Beckrins aqui no Clube do Nervo, que também é uma forma de dar continuidade ao próprio Congresso. Então, obrigado, boa noite a todos aí que estão participando aí dessa noite, por terem todos abrilhantado lá o Congresso. Primeira coisa que obviamente eu gostaria de salientar de bom no Congresso é dele ter acontecido de uma maneira presencial. Só o fato de ter acontecido de uma maneira presencial já foi, né, uma coisa muito gratificante, né? Não, obviamente, que os dois congressos anteriores que foram virtuais tenham sido ruins, em absoluto, mas a gente estava nitidamente com saudade aí de poder se encontrar, né? O quadro virtual é bom, permite uma série de coisas, como a gente está aqui agora, né, nesse momento, né, em vários locais do país, mas para um congresso, acho que já deu o que tinha que dar, né? A gente precisa ter alguma coisa presencial. Acho que tem várias coisas também para destacar no congresso, eu não vou chamar todas, mas eu queria chamar duas ali. Uma sessão que eu acho que foi muito bacana, que foi a sessão dos CTRINs, né? Que sempre tem sido
bastante produtiva, né? Com representantes aí do Bectrins, do Lactrins, do Pactrins, do Ectrins e do Actrins, eventualmente de algum outro local, o Menactrins já participou também. Mas eu vou destacar duas palestras que foram a palestra do Ectrins e do Actrins, né? A do Ectrins, que descreveu, né, o novo guideline proposto pelo Ectrins, juntamente com a Academia Europeia de Neurologia, então mantendo esse formato, que foi o mesmo formato que a gente fez aqui, né, um guideline do Bectrins em conjunto com a Academia Brasileira de Neurologia, que eu acho que faz todo o sentido, não tem nenhuma razão para a gente fazer guidelines separados, até porque, enfim, todos participam normalmente das duas instituições. E na sequência, a aula do Actrins, desculpa, que falou da nova proposição de atualização dos critérios de McDonald's. Claro que dos critérios de McDonald's ainda uma coisa muito, como é que eu vou dizer, muito inicial, né? Esses trabalhos estão começando a liderar esses trabalhos. O Jeffrey Cohen, que era o antigo presidente do Actrins, né? Então, foi falado da necessidade de ajuste, a gente sabe disso, né? E da ideia de incorporação de algumas coisas, como, de novo, foi falado a questão do nervo óptico, da neurite óptica, eventualmente, né, esses achados de ressonância, depois ali a Fernanda e o Jonadab podem falar, né, do halo de ferro e do sinal da veia central, né? E o que ele colocou é que provavelmente vão ser feitos em 2 momentos essa atualização, talvez num primeiro momento atualizações menores, mais simples, né? E num segundo momento atualizações aí um pouco mais elaboradas, né? E do guideline, eu achei o guideline europeu mais prático, vamos dizer assim, né, do que o anterior, que ficou alguma coisa muito solta, né? Então, até gostaria de ouvir dos colegas aí, o que eles acharam dessas duas atividades, dessas duas propostas aí do Congresso. Fernando. Oi. Você poderia considerar uma consideração sobre... Tá, não, interessante. Eu acho que em relação à palestra do Jeffrey Cohen, chama muita atenção essa questão da preocupação da evolução da imagem. Esse é um dado que a gente vem assistindo nos eventos, a tentativa de aumentar a especificidade. E esse é um dado interessante. No ano passado, eu lembro que nós tivemos uma conversa com o Alex Rovira, na época, a respeito desses novos achados, de ainda não ter uma padronização, estandarização, tanto para o anel de ferro quanto para o sinal da veia central, mas ele tem uma opinião muito parecida com a minha, de que dificilmente a gente vai conseguir, pelo menos agora, a princípio, incorporar isso nos critérios diagnósticos, mas que provavelmente, pelo menos o sinal da veia central, ele possivelmente vai ser, proposto como uma forma de caracterizar aquilo que nós chamamos de uma lesão típica, porque isso, de certa forma, ajuda muito a você fazer a distinção com outras doenças inflamatórias, com neuropsicomielite, como a cerebrite lúpica e algumas alterações vasculares. Eu acho que isso ajuda bastante. E algumas barreiras ainda vão ter que ser transpostas, principalmente barreiras de natureza tecnológica, porque você vai ter que desenvolver expertise, você vai ter que desenvolver esse conhecimento e seguramente vamos ter que melhorar um pouco a qualidade dos exames para poder aumentar a capacidade de detecção. A gente sabe hoje que você consegue ver
esse sinal em sequências de SW, você consegue ver esse sinal em aparelhos de 3 Tesla, mas isso ainda é uma questão que depende de tecnologia, depende de você desenvolver expertise, mas eu realmente concordo, eu acho que essas duas palestras, tanto da Maria Pia quanto do Jeffrey, foram pontos assim, pontos muito importantes em relação ao Q-Trans. Eu concordo plenamente com o Jefferson. Alguém gostaria de fazer alguma complementação? Maria Lúcia, o Rafael e a própria Fernanda, em termos de, ou até o Jonadab, em termos de imagem. Outra coisa que ele fala também na palestra dele, Cohen, é que, na verdade, o sinal da veia central ele pode estar presente em outras patologias imunomediadas, como Sjögren, sarcoidose, só que em proporções menores. Aí fica cada vez mais difícil para a gente ter um diagnóstico mais à mão, se a gente pensava que a presença da veia central seria patognomônico, que não é, né? E esses outros achados também de ressonância, que as meninas vão falar melhor do que a gente, são bastante importantes. E ele coloca também a possibilidade de incorporação do RIS, né, nos diagnósticos, já que foi falado muito dos sintomas prodrômicos também, e toda essa sequência cronológica que a doença tem antes de clinicamente se apresentar. Então, todas essas características que precedem, né, o quadro clínico inicial são muito importantes e que a gente deve dar bastante atenção. Acho que isso foi fundamental também na palestra dele, eu até tinha salientado algumas coisas. Perfeito, Maria Lúcia. Rafael, você levantou a mãozinha aí? Bom, a doutora Maria Lúcia fez um dos comentários que eu ia fazer, né, a respeito da síndrome radiológica isolada, e um outro ponto que eu acho que eu concordo bastante com a opinião do Dr. Fernando também é que a gente vai ter uma dificuldade muito grande de mover nessas atualizações de critério na direção da gente aumentar diagnóstico, e existe essa pressão, né? A gente sabe que existe uma pressão externa, né, no sentido de que a gente faça mais diagnóstico ou mais precoce, mas no fim mais diagnósticos. E eu acho que se a gente tentar sensibilizar mais o critério, a especificidade está ficando, eu acho que cada vez mais num limiar delicado, especialmente para o médico que não é super envolvido no estudo, né? Especialmente a gente começar a flexibilizar ou incorporar outras questões radiológicas. Eu tenho um privilégio que é o Antônio Rocha, né, dentro dos mesmos muros que eu e vendo todos os meus exames de consultório praticamente, mas a gente sabe que isso não é uma realidade, né? Não é todo mundo que tem uma boa máquina de ressonância, uma máquina mais antiga, uma máquina que tem um protocolo não tão afinadinho, um radiologista não tão experiente. Provavelmente com um protocolo que seja pouco específico, a gente vai começar a falhar mais. Então eu entendo que talvez as atualizações elas tenham que ir muito mais no sentido de garantir mais especificidade sem sacrifício de sensibilidade ou com sacrifício mínimo, e trazer talvez questões como o anel de ferro, veia central ou outros dados que ajudem a gente no diferencial dos quadros ainda talvez, sei lá, não tão definidos, tipo uma neurite ótica com uma lesão mais inespecífica, uma mielite de tamanho esquisito, e quais são os fatores, não necessariamente para fechar diagnóstico, mas os fatores que nos ajudam a diferenciar uma síndrome de outra. Perfeito. E o Lucas agora também quer dar uma palhinha. Vamos lá, Lucas. Só para complementar aqui, já que está todo mundo falando do sinal da veia central, porque realmente foi muito debatido isso como possibilidade de entrar no critério diagnóstico novo, mas uma impressão que eu tive, que eu achei curioso, é como colocar isso em termos práticos, né? Assim, no dia a dia, porque para o radiologista contabilizar todas as lesões para calcular que pelo menos 50% tem um sinal da veia central, talvez isso não seja tão viável. Então, quem sabe a gente vai precisar lançar mão aí dos artifícios de inteligência artificial para contabilizar essas lesões, ou de repente algum estudo
contabilizando menos lesões, por exemplo, pegar 10 lesões e se dessas 5 das 10 tiverem sinal da veia central, né? Então, futuro, né? Mas, assim, foi muito comentado sobre isso, mas acho que o mais difícil é colocar em prática, né? Para a medicina que a gente faz no dia a dia, né? Contabilizar as lesões deve demorar muito tempo. Eu acho que fica inviável para os colegas neuroradiologistas. E outro empecilho também, eu acho que foi comentado pela colega radiologista, padronizar uma técnica, assim, porque cada aparelho tem um SWI com uma resolução diferente, então teria que padronizar qual SWI vai ser utilizado para contabilizar essas lesões. Então, realmente é algo para o futuro, algo promissor, mas que a gente ainda tem um caminho a ser trilhado para padronizar isso e a gente conseguir realmente implementar isso no critério diagnóstico. Uma grande questão sempre foi o critério diagnóstico de uma série de enfermidades. Tem uma que, desde que uso calça curta, é sempre um problema, é a esclerose múltipla. E aí, antes da Fernanda comentar, e aí, Fernanda, o que você acha em termos do que a gente pode fazer? Porque a gente vai apresentar uma proposta durante o Congresso Brasileiro, a gente fazer um estudo muito cêntrico com a radiômica, e que, sem dúvida, vai nos ajudar esse elemento diferencial. Tá bom? Então, já ficam aqui os colegas convidados para esse desafio. E aí, Jonathan, você tem que ajudar a gente nisso, hein, rapaz? Então, quando a gente pega, inclusive, boa noite a todo mundo, gente. É um prazer estar aqui com vocês, né, com pessoas tão importantes e muito significativas no estudo da esclerose múltipla aqui no Brasil. E eu estou muito feliz de estar aqui falando com vocês sobre isso agora. O processamento das imagens que a gente tem, realmente, assim, a dificuldade técnica é realmente ter imagens que são padronizadas e que conseguem entrar dentro de um protocolo de pós-processamento por estarem meio que homogêneas na entrada. Então, realmente, é padronizar o SWI, é padronizar o FLAIR, é deixar a resolução boa e, sim, para o mesmo paciente, a coisa mais importante quando a gente fala sobre o estudo longitudinal também, que é o que a gente tem tentado fazer para acompanhar, é imagens da mesma máquina. Porque a gente percebe muitas diferenças quando imagens são obtidas em máquinas diferentes e, às vezes, uma coisa que não apareceu no primeiro momento, apareceu no segundo, e a gente fica em dúvida, será que isso apareceu porque surgiu fisiopatologicamente ou será que apareceu porque foi máquina diferente? Mas, em termos de proposta, até usando radiômica, usando propriedades de imagem de ressonância, o que a gente tem assim de promessa e de esperança é integrar sequências, é fazer análise multimodal, assim, incrementando com dados de difusão, com dados do próprio SWI, da suscetibilidade magnética das imagens, e dados de sinal também que a gente tem do T2, que a gente pode extrair do FLAIR, dados de T1 também, falando mais sobre cronicidade de lesão, integrar tudo isso no modelo mais complexo, pontual, para o diagnóstico, assim, para enriquecer a análise diagnóstica, mas também longitudinal, comparativo, uma vez que a gente tem isso padronizado. Eu acho que, embora pareça muito utópico, assim, se a gente conseguir fazer essa padronização de maneira muito, no mínimo, equivalente, que não seja destoante, e conseguir ter essas sequências para todos os pacientes que a gente queira investigar e conduzir o acompanhamento na esclerose múltipla, dá para a gente fazer coisas muito grandes. Eu acho que uma limitação que a gente tem hoje em dia é banco de dados de pacientes que têm imagens boas e com um diagnóstico muito bom e com a clínica correspondente bem registrada. Porque quando a gente tem tudo isso muito bem documentado e cria um banco de dados, inclusive um convite, uma proposta aqui, para a gente ter isso brasileiro, assim, dos amigos que estão aqui acompanhando os pacientes, a gente ter esse tipo de repositório, a gente consegue fazer uma análise muito mais rica e a correspondência, tanto clínica quanto neuropsicológica, dá para ser feita. E aí, quando um novo paciente entra e o grupo de teste é comparado com um grupo novo, melhor, o grupo de treino é comparado com um grupo de teste, um grupo de diagnóstico, a gente consegue fechar muito melhor com os critérios. Inclusive, trazendo o que o Lucas falou, né, sobre inteligência artificial, a gente consegue implementar no modelo, desde que a gente tenha um modelo base, assim, bem construído e bem sólido. Dá para fazer isso. Maravilha, Jonadab. Contamos com você. A Fernanda, eu estou vendo que ela está em total movimento em cima da ponte. Eu estou até preocupado dela dirigir e falar ao mesmo tempo.
Não, mas eu tô indo tão devagar que dá para fazer, ainda consigo. Eu espero só que o sinal não caia. Olha que eu não tenho seguro para batida, não, hein? Vamos lá. Não, nem eu quero. Não posso ficar sem carro. Então, eu acho que o que a gente tem que pensar primeiro, antes de incluir ou não o SWI no critério diagnóstico, é entender que o SWI veio para ficar, né? Ele é uma sequência que a gente vai conseguir usar em vários momentos da esclerose múltipla. O sinal da veia central entra para o diagnóstico, mas a gente tem que começar a falar também do potencial dos mapas de fase, do próprio SWI, para a gente identificar as lesões com crescimento lento, as lesões que estão expandindo. Então, acho que o primeiro ponto é a gente entender e isso ser difundido no meio radiológico de que o SWI é uma sequência necessária, né? A gente usa muito, às vezes, como critério diferencial para você tentar ver doença vascular, no sentido de é uma doença desmielinizante ou vascular, eu tenho microhemorragia associada, né? Então, ele é importante nesse ponto para o diagnóstico diferencial. E, como já falaram, eu acho que ela vai entrar primeiramente, assim, né, agora, para a gente pensar no diagnóstico diferencial. Então, acho que o nosso grande momento é difundir essa cultura do tem que entrar no protocolo. Porque a maioria das clínicas, se você olhar o protocolo de doença desmielinizante, não inclui sequência SWI. Então, isso já era um erro inicial, porque a gente tinha que fazer diagnóstico diferencial com doença microvascular, e isso pode ajudar a ter o foco de sangramento, e hoje a gente considera essa questão do sinal da veia central. Com relação ao número de lesão, não é uma coisa que me preocupa muito, porque quando você tem um quadro muito florido, o que está fácil para um está fácil para todo mundo. A gente não tem tantas dúvidas, né? Se você tem localizações muito típicas, se você tem várias lesões, se você tem lesão captando e não captando, suprainfratentorial, subcortical, enfim. Aquele quadro super florido, o sinal da veia central vai ser uma pérola. E aí você vai passar, nossa, eu tenho que olhar aqui 20 lesões, 30 lesões, mas esse diagnóstico é mais fácil, né? O diagnóstico difícil é aquele que tem 5 lesões, que são lesões estranhas, então acaba que você vai conseguir, né, no dia a dia, o que a gente vê, que é trazer esse diagnóstico o mais precoce possível, você vai conseguir contabilizar razoavelmente bem, né? E a partir do momento que a gente tem a técnica para olhar do jeito certo, você já vai com a malícia certa, né? Vamos dizer assim. O que eu vejo como mais problemático é você difundir isso para máquinas que não têm. Hoje e os critérios são muito rigorosos nesse ponto de não dá para a gente incluir só uma coisa do 3 Tesla, porque a gente sabe que universalmente o 3 Tesla não é acessível. E não dá para a gente fingir que isso não vai acontecer e que o e-mail vai resolver todo o assunto, né? Os estudos hoje são para 3 Tesla, por exemplo. Então, a gente tem que fortalecer qual vai ser essa porcentagem de lesão para a máquina de um e-mail. Nem todas as máquinas de um e-mail têm o SWI. Muitas vezes é o T2 estrela, que é aquela sequência mais antiga, que não tem definição nenhuma para isso. Então, a gente não vai restringir muito você colocar isso em cima de máquinas mais exclusivas. E se a gente está pensando que isso tem que ser mundial, a gente não está falando de centros, de capitais, né? São Paulo, Rio de Janeiro, a gente está falando de mundo, de interior, onde é difícil você conseguir uma ressonância. Muitas vezes pode ser mais difícil conseguir uma ressonância com uma sequência mais específica, né? Então, eu acho que hoje, como conhecimento geral, vale muito a pena e é uma ferramenta que a gente vai usar para diagnóstico diferencial, mas eu ainda vejo alguns desafios para implementar oficialmente como dentro do critério, né? Agora, como o Jonadab falou, a gente até falou isso na live que a gente fez de atualização do Backtrim de semana passada, da Neurorádio, e era exatamente essa questão do padronizou, vai ficar mais fácil, né? Mas primeiro vamos trazer para o nosso dia a dia de diagnóstico diferencial, que eu acho que é o mais importante, e aos poucos a gente vai criando essa expertise todo mundo junto para conseguir incorporar e entender como ele vai se comportar também nas máquinas de um e-mail, e essa questão do banco de dados é essencial, que o Jonadab falou, e a própria percepção do que a gente pode criar de mecanismo de inteligência artificial para identificar o ROI pretinho, né? E não o ROI brilhante, como a gente sempre pensa. Então, pensar o contrário agora, que também, sim, do jeito que a tecnologia tem evoluído, são questões que a gente vai conseguir atingir muito em breve. Maravilha, Fernanda. Vocês vejam como é que uma observação, que foram 2 comentários, foram dois aspectos interessantes do grupo dos teams e que o Jefferson, com muita propriedade, chamou a atenção para aqueles que entraram depois,
levou essas considerações todas. E na certeza de que sempre critério e definidos é da uma importância, eles sempre vão evoluindo. Eu queria chamar a atenção aqui dos colegas que estão participando e prestigiando essa reunião, com o Arthur Xavier, o Carlos Otávio. Daqui a pouco eu quero ouvir até o comentário dele, ou ele me manda aqui pelo chat. Por favor, vocês podem fazer perguntas pelo chat. O Eudes Mendes participando, o Guilherme, a Isabel, a Ivana, a Maria Aparecida e vários colegas aqui participando, a Solange Camargo, obrigado, Solange, e o nosso querido Sidney Gomes, sempre prestigiando as reuniões. Nós aguardamos aqui as perguntas de vocês, a Tatiana, a Viviane, enfim, é um time de colegas que têm experiência nesse segmento, que certamente todos poderiam estar aqui conosco nessa reunião, mas é que não cabem todos, por isso que a gente tem sempre que limitar um pouquinho. E vamos dar sequência. Quer dizer, o Jefferson, você quer fazer algum outro comentário sobre algum outro aspecto que tenha chamado a atenção, Jefferson? Eu já te libero daqui a pouco. Não, acho que houve vários aspectos aí. Certamente vai ser falado essa questão do Epstein-Barr, certamente vai ser falado aqui, né? Certamente vai ser falado dessa parte de cognição, da parte de neuroimune infantil. Não sei se vai dar tempo da gente falar tudo, né? E outra coisa que eu acho que é bem interessante também, talvez não seja comentado tanto, seja do que foi discutido lá no simpósio do Lactrins, da importância de fazer dos bancos de dados, né, na América Latina, da experiência aí da corte brasileira, né, com o Brando, né, do NMO-RG, que é um projeto agora que está sendo implementado, né, que o Baker está montando, e a gente, né, entrou em contato com a academia para fazer junto esse projeto. A experiência que foi relatada lá de sucesso, né, do projeto argentino, de uma maneira semelhante. Então, das diferenças também que foi comentado do Brando e do Redoni. Então, acho que foi também uma coisa bastante interessante e que eu acho que vai render bastante frutos aí para as publicações nacionais, né? Sem a menor dúvida, eu acho que sempre somar é fundamental, né? E se a gente não tiver bons bancos de dados, e realmente o Brando, a organização está muito bem feita, muito bem elaborada, e eu acho que junto com a academia, enfim, somar é sempre fundamental. Você quer fazer algum comentário sobre isso, Juliana? Quero, professor Oswaldo. Esse foi um ponto para mim fundamental do Congresso. Primeiro, obrigada pelo convite. Estou muito feliz aqui de estar com o senhor e todos os meus colegas. Mas esse, para mim, foi um dos pontos fundamentais do Congresso. Os bancos de dados, né? A gente vê a experiência do banco de dados da América Central, da América Latina, a aula sobre o Brando, sobre o NMO-RG, porque eu acho que a gente precisa conhecer a realidade dos pacientes do nosso país. Então, a gente vê os estudos, né? Discute biomarcadores, marcadores de imagem, como nós estamos discutindo, sinal da veia central, sinal do halo de ferro, mas a gente precisa de mais dados a respeito da nossa realidade que propiciem um melhor atendimento para os nossos pacientes. Então, quando a gente cria esses bancos de dados, como foram mostrados no Congresso, a gente conhece melhor o perfil do nosso paciente, né, da nossa realidade, e não só fora. Então, assim, o que eu observo no meu dia a dia, quando eu colho os dados, os nossos pacientes ainda têm um atraso diagnóstico, né? Principalmente quando a gente pega os pacientes vindo do interior. Por que isso acontece? Eu acho que esses bancos de dados vão permitir que a gente estude isso melhor na nossa realidade, que a gente atue melhor em diferentes frentes, para que esses pacientes tenham um diagnóstico melhor. Porque só depois do diagnóstico que nós vamos discutir imagem, que nós vamos discutir tratamento, evolução de tratamento. Então, assim, acho que o Jefferson pontuou bem. Para mim, esse foi um dos pontos altos do Congresso. Assim, eu fiquei muito feliz de ver a evolução dos bancos de dados. Eu acho que isso vai agregar muito para todos nós. Ana, e vamos continuar. Vamos passar para o Fernando. Aliás, antes disso, Fernando, como o Rafael está de férias, e Rafael está, ainda há pouco ele pegou um mosquito assim no ar, está preocupado com o mosquito lá
você vê que eu presto atenção, né? Na rapaziada, até o mosquito passando eu vi, viu? Então, Rafael, depois hoje ele tomar uns drinks numa cidade que é muito interessante, vale a pena visitar, quem não foi, que apareça por aí, né? Hein, Rafael? E aí, tá gostando? Eu já conhecia, mas é um lugar realmente, para mim, particularmente bonito e histórico, né? Quem chegou depois, eu tô passando uns dias em Paraty, vim com a família. Bem bacana. Professor, o senhor tá tocando. Eu ia fazer uma pergunta para o senhor, na verdade. Com relação a essa questão de critério diagnóstico, uma provocação, na verdade. Será que a gente precisa tanto atualizar esse critério? Será que olhar o paciente com sintoma típico, olhar a ressonância dele é nossa margem? Eu vou fazer só um intervalo, só um breakzinho da tua fala, porque o Jefferson vai precisar sair. Jefferson, obrigadíssimo mesmo. Ele tem uma reunião agora do departamento, parece, né, da universidade. Obrigado por você ter participado. A gente vai dar sequência. Desculpa interromper, Rafael. Imagina. Boa noite, professor Jefferson. A minha dúvida, na verdade, a provocação é essa. Assim, mas será que realmente a nossa dificuldade hoje, esclerose múltipla especificamente, tá? Não nas outras doenças do nosso interesse, será que diagnóstico a nossa principal dificuldade? A grande questão, a gente sempre fala da importância de uma boa história clínica, de um bom exame neurológico. Isso aí é uma questão que é uma que chama dentro da neurologia, dentro da medicina, que a gente não pode de jeito nenhum se afastar, né? Ainda há pouco viu, não, o sinal da veia central parará, mas pode ter outras coisinhas que podem determinar isso. Por melhor que seja a radiônica, entendeu? Sempre a gente vai ter uma margem de dúvida. Então, os critérios eles apenas vêm para que a gente não saia muito de um eixo principal. Mas, sem dúvida, ainda é a história clínica, como o paciente evolui, o bom exame, a boa sistematização, enfim, tanto é que é o que nos faz pensar na doença. E ainda digo mais, vocês que realmente militam com esclerose múltipla, têm ambulatórios específicos, então vocês sabem muito bem que quando alguma coisa foge disso, o diagnóstico diferencial se amplifica, e se amplificando, aí sim, um questionamento maior, ainda mais num país como o nosso, um país tropical, que nós temos aí as condições infecciosas, inflamatórias associadas. Então, isso aí, a vida toda, né? Eu desde quando usava calça curta no Instituto de Neurologia, praticamente a coisa continua. Não evolui, mas não tanto a fazer uma diferença tão grande. É claro que a gente separou muitas coisas, os biomarcadores são extremamente necessários, a gente tem evoluído muito nisso, muito. E, sem dúvida, nos ajuda a errar menos. Talvez seja essa a grande razão, critérios. Essa é a resposta para você, viu, Rafael? A sua pergunta. Eu posso fazer um comentário rapidinho? Pode, claro. Em relação a essa pergunta aí do Rafael, tem duas observações assim bem rápidas. O John Curtis, que ele tem uma frase que eu acho muito interessante. Ele dizia que esclerose múltipla é aquilo que um bom neurologista diagnostica como esclerose múltipla. Isso, de certa forma, coloca nos braços do especialista e da experiência para que a gente possa fazer esse diagnóstico diferencial e fechar o diagnóstico. E se vocês tiverem o cuidado de olhar o trabalho original do Poser, que foi publicado lá nos anos 80, você vai ver que a proposta dos critérios diagnósticos era para balizar trabalhos de pesquisa científica. Ele teve essa preocupação, na época, o título do trabalho tem essa observação de que o objetivo da proposta de critérios diagnósticos era para balizar, para padronizar a pesquisa científica, que naquele momento estavam começando a surgir os primeiros sinais de droga modificadora, etc. Então, é só para... eu concordo, eu acho que a gente tem que discutir a questão da especificidade. A Josefina Swanton, quando apresentou a proposta dela, que o Magnêmis abraçou,
quando ela apresentou aquilo lá no Actens, eu tive lá a chance até de assistir a apresentação do pôster dela, e a crítica era exatamente essa. Tá muito fácil fazer diagnóstico, a gente vai fazer diagnóstico de doente que não tem esclerose múltipla, e isso hoje em dia a gente aprendeu que não é bem por aí. Lucas, obrigado. Vou só aproveitar aqui o questionamento do Rafael. Eu achei excelente a colocação dele. Teve uma aula no BC Trins, acho que foi da doutora Fernanda, que está aqui conosco, da Fernanda Rueda. Se eu não me engano, foi ela. Ela comentou que, apesar de todos esses avanços, essas sequências novas, ela reforçou o papel das sequências básicas, bem feitas e bem analisadas, né? E essas sequências básicas, bem feitas e bem analisadas, elas vão resolver 99% dos casos, né? Claro, a ressonância sendo um exame complementar. Então, realmente, acho que o colega conhecendo o que é uma clínica típica de AM, fazendo um exame físico detalhado e juntando com a sequência bem feita, lembrando de fazer um sagittal flap, por exemplo, que é uma sequência básica que às vezes não é feita em algum serviço. Eu acho que vai resolver 99% dos casos, e aquele 1% a gente vai precisar realmente de uma tecnologia a mais, como essa sequência que a gente estava colocando, como o SWI ou 3DC, ou DIR, né, para ver lesão cortical, também lesão intracortical, que pode ajudar no diagnóstico diferencial. Mas só para complementar, que eu acho que concordo com o Rafael, que realmente 99% dos casos a gente vai conseguir diagnosticar com uma clínica bem feita, uma anamnese bem feita e uma sequência básica bem feita. O Sidney Gomes também, ele sempre prestigiando, ele assim, olha, realmente esses critérios esbarram sempre numa boa história, num bom exame neurológico. E aí, Rafael, o mais que você viu assim? Agora é você, né? Porque você já fez a pergunta e nós respondemos. Não, eu concordo. Eu acho que os colegas radiologistas, ou como você falou, o Carlos Otávio, né, que está aqui, a quem eu devo o privilégio de ter sido meu orientador no mestrado, tem um papel importantíssimo. Por exemplo, o senhor falou a gente está num país tropical, então o líquor ele tem um papel muito diferente para a gente na investigação diferencial do que, por exemplo, no país europeu, nos Estados Unidos, né, com epidemiologia bem diversa da nossa. A radiologia tem um papel importante, mas eu acho que é isso. A clínica ainda ela é relevante. Muitas vezes a dificuldade, os casos que são, entre aspas, difíceis, você soluciona voltando para a história, para entender se aquela história de, sei lá, de perda visual é uma neurite típica ou não. E aí isso era um gancho, na verdade, porque eu espero que isso tenha ficado gravado para o pré-congresso, tá? Então, obviamente, vou falar um pouquinho da sessão que eu participei, que foi o pré-congresso, né? Eu espero que ele tenha ficado gravado, esteja disponível. Eu acho que a gente teve algumas apresentações que, para mim, foram extremamente importantes, não só para o pessoal que está começando, mas talvez principalmente para eles, mas não só. Uma sessão do Vinícius Schoips, que foi residente lá formou na Santa Casa, foi residente lá na Santa Casa e depois foi para o Hospital das Clínicas aqui ou lá em São Paulo, e hoje está na Califórnia, falando sobre pesquisa, planejamento de pesquisa, estatística, uma aula brilhante, que fala muito sobre como a gente tem que se programar, né? E como isso viabiliza a gente de produzir ciência, e não produzir qualquer ciência, mas produzir uma ciência possível e uma ciência relevante. Eu acho que esses são os desafios que a gente tem, tá? Em termos de pesquisa no Brasil, o que a gente pode contribuir que é factível, é viável da gente fazer e é relevante. E uma outra aula que eu queria falar que eu achei que foi muito, muito bonita e muito edificante foi a aula da Ana Beatriz, também outra colega, por acaso, também formou lá na Santa Casa de São Paulo, foi minha calora também, e hoje está em Basel, na Suíça. Ela falou sobre biomarcadores, e eu acho que conceitos básicos de biomarcadores que ela explica na aula, sobre a importância desses biomarcadores serem, e aí entra muito no que o Jonadab comentou, sobre ele ser reprodutível, quer dizer, o que eu faço aqui no meu hospital em São Paulo, o Lucas tem que conseguir fazer
o Jonadab tem que conseguir fazer no Rio, e tem que ser igual que o Alex Rovira faz na ressonância dele em Barcelona, senão não dá para a gente usar na prática, ou, enfim, e isso aplicado, né, para o Simoa do neurofilamento no sangue, isso é aplicado para ressonância e para qualquer outro biomarcador diagnóstico ou de acompanhamento que a gente queira utilizar. Então, acho que são 2 aulas que, se tiverem ficado gravadas, eu não tenho certeza se ficaram, são muito, 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 muito bacanas. Muito interessante. Não sei se alguém teve a oportunidade de assistir essa parte. Sim, assisti. Para comentar. Eu acho que foi muito legal. Vou perguntar, o Fernando foi o chairman desse 23º BC3, né? E o que você achou assim de top no... E depois tem um top 10 que eu vou comentar para você fazer um bate e volta rápido. Isso vou deixar para o final por causa do tempo. Pois não. E aí, Fernando, o que você achou assim, de importante? Depois vou passar para a Maria Lúcia. Eu acho que, bom, para mim esse foi um evento muito marcante na minha vida, foi um momento muito emocionante, uma homenagem que os colegas me prestaram, vocês todos me prestaram, me escolhendo como presidente do Congresso. Isso foi realmente um momento muito marcante na minha vida profissional. E 2, 3 meses antes, nós estávamos discutindo se o Congresso ia acontecer. E isso na hora que... Primeiro dia, quando nós estávamos saindo da sala, o Dagoberto veio falar comigo, me deu um abraço emocionado, dizendo assim: caramba, parabéns, a gente conseguiu motivar esse pessoal, a gente conseguiu encher o anfiteatro. Isso realmente foi uma coisa extremamente emocionante e importante. Não foi só o fato da gente ter conseguido fazer um evento, mas o fato das pessoas terem abraçado a ideia, terem... A gente mostrou a força da neurologia brasileira, os colegas participaram, os jovens participaram, a participação foi extremamente ativa e foi muito bonito. Em relação ao... É difícil a gente dizer uma coisa ou duas, mas o Jefferson já comentou algumas coisas que eu achei também muito importantes, os quitrins eu achei fundamental, mas eu gostaria de pontuar 2 coisas que me deixaram muito feliz. A primeira, o neuroimunobol. O neuroimunobol foi uma ideia que eu lancei quando me convidaram para ser o presidente, e eu disse: olha, nós temos condição de fazer um melhor do que os caras, porque a gente tem muito mais expertise nisso, nós somos muito mais flexíveis, nós somos muito mais espertos, e eu tenho certeza que nós vamos fazer um neuroimunobol muito melhor do que o de todos os outros. E realmente foi. E, Oswaldo, você foi a minha escolha, eu escolhi você, especificamente, escolhi você e o Jefferson, eu escalei vocês, eu fui o Tite do neuroimunobol, e eu escalei vocês especificamente porque eu sabia que ia ser um sucesso. E foi um sucesso estrondoso. Em relação aos participantes, Rafael, a Milena, as equipes que participaram foram sensacionais, e o público que participou ativamente, e eu até dei cola, foi uma coisa assim vergonhosa, me caguetaram dizendo que eu estava dando cola para a Milena, foi uma coisa assim muito legal, porque a gente ficou tão motivado que até cola a gente acabou dando lá na hora. E eu acho que a coisa que melhor definiu o neuroimunobol foi o comentário que o Giancarlo fez no final. Ele veio falar comigo, me abraçou e falou assim, o Giancarlo Come, falou assim: olha, eu achei isso aqui sensacional, porque vocês mostraram que a gente pode aprender ciência, a gente pode fazer ciência de uma forma alegre, de uma forma light. E aquilo realmente foi ciência de uma forma light. A gente viu ali questões científicas sendo respondidas, as pessoas responderam as questões algumas bastante difíceis, e as pessoas responderam. E aquilo foi um momento assim muito bacana em relação à participação de todos, e é uma coisa, o Rafael tinha comentado comigo lá na saída, vai para ficar? Com certeza, vai para ficar isso. A gente não tem a dúvida, já conversei com o Arthur, já falei com o Jefferson, o neuroimunobol vai se tornar uma instituição, ele vai continuar acontecendo. O outro evento que eu achei muito interessante, e que eu acho que é uma coisa que nós temos que trabalhar em cima para dar uma melhorada nisso, mas achei muito legal, foram as apresentações na arena.
as apresentações na Arena, elas aconteceram de uma maneira bastante informal, as pessoas passavam, sentavam, pegavam ali uma bebida, paravam, assistiam um pouquinho, saíam, pegavam um salgadinho, voltavam. Uma forma bastante light de você agregar um conhecimento. As pessoas participaram, eu tive a oportunidade de ser o chair da sessão, eu participei desde o primeiro momento até o final, foi muito interessante. Algumas coisas nós temos que melhorar, a questão do som, porque não ficou muito 100%, mas, como eu disse no início, a gente estava conversando sobre isso, Oswaldo, esse evento ele é um evento voltado especificamente para o jovem neurologista. E o jovem neurologista ele se sente à vontade quando a coisa é informal. E na Arena isso ficou bem flagrante. Os jovens estavam ali em volta, gente que nem entrou ali naquela salinha, naquele reservado, mas ficou ali do lado de fora assistindo. Isso é interessante porque isso motiva as pessoas. Você apresentar os seus trabalhos, Juliana apresentou um trabalho muito interessante de neuropatia óptica, enfim, todos os trabalhos que foram apresentados ali, eu acho que servem como motivação. Até quem não está ali ativamente participando, eu achei legal, porque vendo aquilo ali, se motiva na próxima vez a trazer alguma coisa, trazer uma contribuição, trazer a sua apresentação. Há uns anos atrás, a Academia Europeia ela começou a convidar os colegas a fazer uma biblioteca de trabalhos não publicados. E a gente tem mania de não publicar aquilo que não deu o resultado que a gente esperava, e isso é um erro crasso. Eu acho que trabalho, quando você começa, ele tem que ir até o final, e, independentemente do resultado, você tem que publicar. Até um resultado negativo pode ser a chave para o próximo trabalho positivo. Então, eu acho que ali ficou bem claro que é importante você mostrar o seu trabalho, mostrar o que você faz, mostrar o que a sua equipe faz, mostrar aquilo que a sua produção científica, com ou sem, apesar das limitações, que a gente sabe que no Brasil a gente tem muitas limitações. Então, esses foram os pontos assim que eu considerei foram mais marcantes para mim. Como eu disse no início, foi um evento assim de grande significado para mim, do ponto de vista profissional e emocional. Foi uma homenagem muito, muito bonita que prestaram a mim, a Neurologia do Rio de Janeiro, mas, enfim, eu gostaria só de ouvir os comentários dos colegas a respeito desses dois pontos que eu achei que foram mais marcantes, assim. Quem gostaria de fazer alguma consideração? Vamos lá, Juliana. Vou falar, professor Fernando, eu concordo com o senhor, eu acho que foram medidas disruptivas. Vocês trouxeram um tom novo para o Baketrins, né? Uma inovação. E eu acho que com metodologia ativa, né? Cada vez mais se fala em metodologia ativa e foi isso que foi feito. Então, no Neurobol, todo mundo participou, todo mundo tentava saber qual era o diagnóstico. Acho que vocês conseguiram fazer de uma forma leve, todo mundo se sentiu à vontade, né? Não criou aquele clima de uma competição ruim, mas sim de uma competição boa. Então, assim, tem que vir para ficar, eu concordo com vocês. Tanto o Neurobol quanto a Arena foi muito interessante. Eu acho que trouxe uma perspectiva nova e as pessoas se sentiram mais motivadas do que geralmente elas estão. Sem dúvida, eu agradeço o convite, porque, viu, Fernando, é sempre um desafio, né? Você conseguir, imagine, a gente tem que ter o conhecimento suficiente para poder dinamizar o processo entre os dois times, constituídos por colegas com grande experiência já. Ninguém era garoto começando, mas sim uma turma como o Rafael, já está cascudo, já, barba enorme, enfim. Então, observem que não é muito fácil, não. Você tem que chegar e sem dúvida, foi muito interessante. Eu acho que o Neuroimunobol ele faz com que se traga o lado descontraído, o lado bonito da medicina, né? Que é você chegar e discutir as possibilidades do diagnóstico, e isso tem que se ter a tranquilidade diante de uma dúvida. A gente ouve algum colega com uma ideia melhor ou com mais experiência. Esse é o grande recado e, sem dúvida, foi muito bom. Eu agradeço a oportunidade, estou aqui à vontade para poder participar do próximo. Contem comigo e eu Certamente. vou até contar com essa galera aqui, alguns aqui, que quiserem participar. A gente pode botar no Neuroimunobol, como se faz também aqueles mais experientes, os mais jovens e assim por diante. Sem dúvida, foi um evento muito que a gente não esquece. Tá? E a homenagem a você foi merecidíssima,
diante de toda a sua dedicação esses anos todos à esclerose múltipla e envolvido com seus pacientes de um modo sério, ético, isso é fundamental. Nada mais do que o reconhecimento, e ainda mais sabendo que é um colega aqui do Rio de Janeiro, eu fico muito feliz. Professora Maria Lúcia, o que a senhora achou assim de importante, minha querida amiga, nesse evento? O som. Pronto, abri. Bom, eu tinha pontuado 4 itens que eu achei interessantes, mas acho que vai ficar muito longo, vou me restringir a 2. Um deles até já foi falado, foi a questão do aprimoramento dos critérios diagnósticos, né, que eu achei bem interessante. Outro item importante que eu achei foi a questão da velocidade, da redução de velocidade de processamento cognitivo próximo ao surto da doença, né? Então, nesse trabalho até que eles citam, eles falam que essas alterações cognitivas acontecem até 1 mês antes de um novo surto, e eles usam, né, o single digit, e essas alterações, essa redução no single digit duraria até 1 ano e meio, né? E até 3 meses após o surto foi clinicamente significativo. Então, mostrando, né, que o surto na cognição tem um efeito muito maior do que o que a gente imaginava. E é muito importante que a gente avalie a cognição dos nossos pacientes a cada vez que eles são observados, né, são avaliados, para exatamente a gente poder nós podermos nos anteceder ao surto e atuar mais positivamente, né? Eu achei isso bastante interessante. E a Trimlet até fala, né, isso da importância da avaliação cognitiva regular, né, e oferecer a reabilitação cognitiva, que tem bons resultados, né, muito mais, talvez, do que medicações propriamente ditas. Então, achei um ponto bastante interessante. E o outro foi sobre os níveis de GFAP no líquor, separando a neuromelitiótica aquaporina 4 positiva e a aquaporina 4 negativa, mostrando que a aquaporina 4 negativa e que os quadros clínicos, né, de neuromelitiótica, do espectro da neuromelitiótica, que são a aquaporina 4 negativos, que são anti-MOG negativo, então são duplamente negativos, eles sugerem que isso tenha uma fisiopatologia diferente. Tanto que eles mostram, né, que os níveis de GFAP são muito mais elevados no líquido nos pacientes com espectro da neuromelitiótica aquaporina 4 positivo, e bem mais baixo no negativo e no anti-MOG também. Então, eles sugerem que a fisiopatologia seria diferente, inclusive eles citam o trial de satralizumab, que mostrou que não teve uma eficácia tão boa na redução dos surtos nos pacientes que eram anti-aquaporina 4 negativo, tanto que eles tiveram uma incidência de 36% a mais de surtos comparado com os aquaporina 4 positivo, que só tiveram 11%, uma porcentagem de 11% de surtos após tratamento com satralizumab. Eu achei bastante interessante. Talvez a gente caminhe como a gente caminhou para separar a neuromelitiótica da esclerose múltipla, né? Então, vendo aí 2 patologias distintas, então é preciso entender melhor esse substrato fisiopatológico para a gente poder, inclusive, tratar de forma diferente, se for o caso, né? Então, achei bastante interessante isso também. E outra coisa, rapidinho falando, é que a gente lê sempre entre os fatores de risco para a esclerose múltipla, o índice de massa corporal, né? Nas crianças, principalmente adolescentes, que teriam um fator de risco aumentado para a esclerose múltipla. E aí, nessa aula que eles falam, acho que foi o COI mesmo, não me lembro agora, ele fala que... meu Deus, espera aí, que eu tinha anotado isso aqui. Ele fala que, na verdade, não é esse ganho transitório de massa corporal na infância e na adolescência, onde é uma fase de maior risco de esclerose múltipla. Na verdade, o risco maior é o ganho de peso ao longo da vida adulta. Então, é um enfoque que a gente tem que dar para os nossos pacientes com relação à obesidade, né? A gente está vendo que a população mundial está aumentando muito em termos de massa ponderal, né? Então, é preciso que a gente atue
positivamente no sentido de orientar esses pacientes com relação a isso. Tem muitas outras coisas que foram super interessantes, mas que não dá tempo de falar tudo, né? Eu acho que vou dar chance para os outros colegas abordarem. Algum comentário? Já se falou em neurite óptica. Juliana. Aproveitando o que a professora Maria Lúcia falou sobre cognição, um ponto interessante na aula da Maria Pia, ela destacou a degeneração cerebelar como uma fonte importante de alteração cognitiva nos pacientes, inclusive em interação social, não só para processamento de dados. E a aula que a Letícia, da Itália, falou sobre neuroreabilitação, ela falou tanto em neuroreabilitação da parte física, mostrando estudos que a parte física gera um feedback para o cérebro que estimula o cérebro, e de treino cognitivo. Então, como a Maria Lúcia falou, a gente tem que ficar atento a essa parte cognitiva nos nossos pacientes, tanto da parte de atrofia quanto da parte de neuroreabilitação. Eu acho que a gente tem que abordar mais isso com os pacientes, a importância do treino cognitivo, né, do esforço cognitivo para que eles consigam ter neuroplasticidade e manter uma cognição adequada, né, na medida do possível, claro. Em relação à questão dos fatores ambientais, e aí vem o Epstein-Barr, eu já sei que o Rafael quer falar do Epstein-Barr, né, Rafael? Você já anunciou aí, mas em relação aos fatores ambientais, eu acho que o Giovannone mostrou bem isso na aula dele, né? Ele até mostrou um slide que foi um dominó, eu achei bonito esse slide, que ele mostrou que é uma sequência de alterações, inclusive o Epstein-Barr, inclusive a obesidade, como a doutora Maria Lúcia falou, mas tabagismo, baixa de vitamina D, que a gente tem que estar atento às comorbidades nos nossos pacientes para que a gente trate eles da forma mais ampla possível. Perfeito. Eu queria fazer um comentário rápido, Oswaldo, a respeito da primeiro comentário da Lúcia, a respeito da diferença fisiopatológica dos pacientes com neuroopticomielite aquaporina 4 positivo e negativo. Isso é interessante porque isso vai de encontro a uma teoria do John Prinias, que ele já publicou já mais de um trabalho de patologia, aquele colega da Austrália que faz neuropatologia, mostrando exatamente isso, que a gente está acostumado a discutir fenotipo e esquece um pouco de fazer a correlação com a fisiopatologia. Os pacientes anti-aquaporina 4 são aqueles pacientes que têm, dentro da lesão, praticamente um desaparecimento da população de astrócitos, enquanto que provavelmente você vai encontrar outras formas de síndrome de neuroopticomielite anti-aquaporina 4 negativo, anti-MOG negativo, talvez daqui a pouco a gente ache outros anticorpos, e que provavelmente o alvo não seja exatamente o mesmo, por isso a diferença que você encontra nos trabalhos, nos trials com medicação. Esse é um dado interessante, porque o John Priner sempre discute muito essa questão da correlação da fisiopatologia com o fenotipo, e a gente se prende muito ao fenotipo, às vezes esquece um pouco dessa questão da fisiopatologia, mas esse trabalho mostrando a diferença das duas formas de doença, eu achei também muito relevante. Você sabe que essa observação, Fernando, ela iniciada, que levantada pela Maria Lúcia, isso é interessante, porque cada vez mais você vê no grupo das neuropatias desmeninizantes inflamatórias, né? Cada vez mais a gente começa a ver a presença de anticorpos específicos voltados para determinadas alterações de moléculas de adesão e assim por diante. Então, não adianta a gente ficar com aquele raciocínio na esclerose múltipla que a gente tem que botar o quê? Fechar a porteira e segurar a inflamação. A gente precisa saber o que realmente está ali trigando o processo na intimidade, tá, do nervo, no caso, exatamente, a nível do sistema nervoso central. Então, eu acho que o caminho é exatamente esse mesmo. Não tem a menor dúvida que vamos passar a conhecer, não é só o aspecto da imagem, mas também nós precisamos conhecer quais são essas alterações que acontecem ao longo da vida em cada um desses indivíduos, né? É por isso que o Rafael está doido para falar do Epstein-Barr, mas como eu vou falar dos top 10, aí eu vou aproveitar e vou massacrar o homem. Mas vamos lá então agora, vamos por ordem de mais tempo, depois eu vou deixar o pessoal da imagem, né?
porque o Jonadab vai mostrar em 5 minutos o trabalho que foi o prêmio, né? Ganhou um prêmio. E aí, Juliana? O que você achou, assim, já que falamos algumas coisas da maior importância em termos de highlights, você acrescentaria quais outros tópicos que você de importância desse evento? Sou eu, professor? Eu dei uma falha de som. É você. Não, eu falei, Juliana. Deu uma falha na hora. Não tem problema. Acho que eu estava compenetrada aqui pensando. Eu acho assim, um ponto que para mim é importante, já que nós estamos falando de neuromelite óptica, né, um assunto que eu gosto muito, o senhor até fez parte da minha banca de doutorado, me prestigiou aqui, né, em Belo Horizonte, a chegada dos novos medicamentos para a neuromelite óptica, né? Nós estamos vendo agora medicamentos específicos para a neuromelite óptica, né, como satralizumab, eculizumab, nebulizumab, e até então nós não tínhamos tratamentos específicos, nós utilizávamos drogas emprestadas de outras doenças. E medicações com alta eficácia, né, principalmente para os pacientes que são aquaporina 4 positivo, como a doutora Maria Lúcia falou bem. Então, assim, essa é uma excelente notícia. A gente, claro, já vinha vendo isso, escutando isso, né, em ECTRINS, em estudos, em grupos de discussão, mas eu acho que agora essa realidade está mais próxima da gente e eu acho que isso vai ser assim um passo muito importante na vida dos nossos pacientes, principalmente daqueles pacientes que têm uma doença grave, que não controlam com as medicações que a gente usa habitualmente. Acho que esse é um ponto fundamental para a gente falar em relação à neuromelite óptica. Perfeito. Você acredita, já adiantando alguma coisinha para que a gente pode até comentar depois, para essas outras situações, como a neuromelite óptica, a MOGAD, em que o complemento possa ter importância como elemento de alvo no tratamento dessas condições? Isso foi um dos temas do Top 10. Eu acho que o complemento, sim, né? Assim como na própria neuromelite óptica, a gente vê que tem estudos in vitro que mostram que o aquaporina 4 positivo, o aquaporina 4 isoladamente, sem complemento, sem cascata inflamatória, não produz doença, né? Não produz processo inflamatório. Então, eu acho que sim, mas eu acho que, como vocês falaram bem, são doenças diferentes. Eu acredito que nos próximos anos nós iremos viver a história da descoberta desses novos anticorpos, como nós vimos a descoberta do aquaporina 4. E o tratamento é diferente. Então, por exemplo, MOG, a gente vê que essas medicações que a gente usa para neuromelite óptica, azatioprina, micofenolato, rituximab, não funciona bem para os pacientes MOG. Né? Então, nós vamos agora começar um novo desafio, que é qual é a melhor forma de tratar esses pacientes, MOG positivo e aquaporina 4 negativo, e quais são os alvos que nós teremos que ter para novas medicações. Mas sim, acredito que pode ser um alvo. Sim. E aí, Lucas, o que é que você achou assim que bombou lá no highlight? O que você acha de C5? Qual é nessa história, hein? Como alvo, hein? Professor, tem algumas ponderações aqui. Aproveitando que estão falando de NMO, eu achei brilhante aquele paper do satralizumab, que a professora aqui, Maria Lúcia, comentou. Eu achei muito interessante. Eles, não sei se vocês, os colegas que estão assistindo, né, eles pegaram 57 pacientes refratários a rituximab. Eram pacientes com NMO, aquaporina positivo, MOG positivo e duplo soro negativo. E houve uma resposta brilhante com satralizumab, numa ordem decrescente. Então, os pacientes com aquaporina 4 positivo responderam melhor, os pacientes com MOG responderam melhor, aquaporina 4 positivo foram no meio, e os duplos soronegativos no final. Então, corrobora isso que a doutora Maria Lúcia colocou, né, que talvez, de repente, esses pacientes duplos soronegativos possa ser uma doença diferente, entre aí, puxando o assunto que ela comentou do GFAP. Eu achei muito, muito, muito importante esse paper, né, do satralizumab. Outra coisa interessante que eu vi foi uma aula da doutora Renata Paulino, que para mim foi informação, assim, nova, eu não fazia ideia. Ela fez um paper mostrando a presença de lesões assintomáticas na neuromielite óptica na faixa etária pediátrica. E eu achei isso muito interessante, porque isso é um quebra de paradigma para a gente, né?
Até onde a gente sabe, onde a gente costuma estudar, os pacientes com NMO apresentam lesões normalmente sintomáticas, e ela conseguiu documentar essas lesões assintomáticas, e aí fica a interrogação do follow-up dos casos, que a gente vai ver cenas dos próximos capítulos, né? Mas eu achei também um tema bem curioso de ser comentado sobre a NMO. E, assim, as outras ponderações que eu ia fazer sobre o top 10 era sobre a M, então acho que posso passar a bola adiante aqui. Perfeito. A gente podia até aproveitar e pedir, porque isso certamente vai envolver depois alguns comentários, Dona Dai, para mostrar o trabalho que ganhou o prêmio do BCPRINS, do 23º BCPRINS, da edição 2022, presidida pelo professor Fernando. Você quer professor, com prazer. A apresentação, não sei se o pessoal vai exibir daí, se eu exibo daqui. Não, você pode exibir daí. Tem o share screen, aí você... Então, perfeito. Eu tinha enviado o slide, mas eu vou abrir aqui agora. Tentar fazer em 5 minutos, né? Esse é o desafio da noite. Seja bem... Então tá, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela, então. Acho que vou parar de ver vocês, né? Oi, vocês estão conseguindo ver agora? Uhum. Ainda não. Aí. Assim, perfeito. A barrinha está cobrindo alguma coisa ou não, né? Não, está perfeito. Tá perfeito, então, gente. Boa noite, novamente. Falamos um pouquinho sobre o trabalho, né? O que a gente estudou foram mudanças longitudinais na carga lesional justa cortical, na esclerose múltipla, e como essas mudanças estiveram associadas com a atrofia hipocampal. Então, para dar um background aqui rapidinho, a gente sabe que a dinâmica da disseminação das lesões no espaço e no tempo na esclerose múltipla esse é um processo muito dinâmico de paciente para paciente, de acordo com os perfis que a gente tem dos fenótipos da doença. Aparecem em localizações variadas e tem graus diferentes, tanto de evolução quanto de involução também. E aí, quando a gente olha para essas lesões, a gente sabe que quando existe uma interrupção no trato de substância branca, a gente pode ter tanto uma disfunção temporária que pode passar por uma remielinização, se for uma lesão reversível, ou um declínio progressivo se realmente não houver mais retorno naquela lesão. Quando a gente fala sobre conectividade funcional, até para definir o termo, é basicamente as áreas do cérebro que se coativam quando a gente olha para o cérebro exercendo uma certa função. A maioria dos estudos que são feitos de assistência funcional são feitos em resting state, em repouso, e a gente consegue identificar algumas redes. A gente consegue ver lugares diferentes do cérebro que se coativam, e mais recentemente a gente foi capaz de identificar os tratos que conectam essas regiões. E aí, a gente conseguiu definir com mais clareza quais tratos estão relacionados a quais regiões, a quais redes do cérebro. E olhando para a conectividade estrutural do hipocampo, e conectividade estrutural tem a ver com os tratos que conectam um ponto ao outro, a gente vê uma densidade de conectividade gigantesca com o córtex. Tem também com regiões subcorticais, mas principalmente o occipital, a gente tem uma densidade de conectividade muito grande. Nós tanto occipital quanto frontal, temporal, parietal. E olhando para o hipocampo, a gente consegue identificar isso. Na esclerose múltipla, um teste que é muito utilizado para a gente fazer o acompanhamento do paciente em termos cognitivos, um teste rápido, é o Symbol Digit, que é também chamado de SDMT. Ele é usado para a gente ver tanto a atenção quanto a velocidade de processamento de informação, mas principalmente a velocidade de processamento de informação. E a gente sabe que essa velocidade de processamento ela é um mediador de outros processos secundários, como memória, aprendizado, a recapitulação de palavras e função executiva, que é uma coisa muito importante que na esclerose múltipla, em muitos casos, é perdida e bastante comprometida. E essas funções, elas passam pelo hipocampo em termos de processamento. Então, embora o hipocampo não seja o centro dessas funções, são funções corticais, por definição, elas são funções que passam pelo hipocampo, principalmente no hipocampo posterior. E na esclerose múltipla já foram detectadas e publicadas sobre alterações sinápticas, anormalidades sinápticas no hipocampo, na circuitaria intrínseca do hipocampo, que estão relacionadas a essas disfunções, principalmente cognitivas, de memória, de aprendizado, navegação, exploração.
E aí, quando a gente parou para observar essas questões todas, a gente levantou as perguntas: será que essas mudanças, assim, olhando longitudinalmente, na lesão, na carga lesional de substância branca, estaria associada à atrofia hipocampal, sabendo que essas conexões são importantes para manter tanto do hipocampo quanto para o hipocampo? E se isso realmente acontecer, como é que isso está relacionado com a performance cognitiva, usando o SDMT como uma ferramenta para avaliar? Então, o objetivo do trabalho foi basicamente determinar a associação longitudinal entre a mudança de carga lesional de substância branca na esclerose múltipla e o dano estrutural ao hipocampo. E aí, como consequência, secundariamente, também a cognição. E aí a gente recrutou 12 pacientes, aí 6 homens e 6 mulheres, a gente acaba retirando um pouco de viés de sexo, com a idade média de 33,8 anos, então pacientes adultos, todos eles. Eles passaram tanto por uma imagem de 3 Tesla, que a gente ia falar sobre qualidade de imagem mais cedo, né? E um teste de SDMT, que é o single digit, com intervalo de mais ou menos 1 ano e um pouquinho, para a gente ver uma mudança muito precoce, né? As alterações. E aí, as imagens passaram por uma segmentação automatizada do hipocampo e a volumetria desse hipocampo também. Então, a gente tinha o volume no momento 1 e o volume no momento 2. E também elas passaram por uma segmentação automatizada e classificação das lesões. Então, esse é o mapa lesional do grupo inteiro. E aí, a gente dividiu em justa cortical, substância branca profunda, periventricular e subcortical também. E aí, utilizando esses dados que a gente tinha, a gente percebeu que a mudança no volume do hipocampo era muito discreta. Tinha uma mudança muito discreta, estatisticamente não seria significativa, mas ela foi muito pequenininha. No entanto, essa atrofia hipocampal, ao longo desse ano, foi associada com aumento de carga lesional. Então, os pacientes que tiveram maior aumento de carga lesional apresentaram também, de maneira concomitante, né, uma redução maior de volume hipocampal. E aí, o segundo passo da questão foi, tá, tudo bem, tem redução hipocampal quando a gente tem aumento de lesão, mas o total das lesões é só uma das partes. Vamos, então, tentar descobrir, separar por tipo de lesão, para ver qual dessas lesões realmente está influenciando muito mais na atrofia hipocampal. Então, a gente acabou criando um modelo de regressão linear múltipla, no estilo backward, stepwise, para conseguir separar bem cada uma dessas localizações e a contribuição delas nesse modelo. Então, a gente inclui justa cortical, periventricular, substância branca profunda e infratentorial, isso corrigindo para idade e sexo também, para eliminar esses efeitos, né, que seriam efeitos confundidores. O que a gente achou de interessante? Esse modelo que a gente criou conseguiu explicar 60% da variação de volume de hipocampo, que é até um valor meio assustador, pensando nesse modelo da doença. E a atrofia maior foi vista em sujeitos do sexo masculino e em pacientes que tinham uma carga maior, um aumento maior, mais expressivo de carga lesional justa cortical. E aí, quando a gente olha para lesões justa corticais, a gente vê que elas acabam pegando essas fibras em U que conectam essas regiões intracorticais ali, que tem uma conectividade intrínseca muito alta, muito aumentada, e que tem uma função muito similar. Os neurônios que estão na mesma região, eles meio que funcionam de maneira muito parecida. Então, a densidade sináptica deles é muito elevada. Quando a gente pensa, então, no modelo de explicar essas alterações, a gente pensa em perda lesional, assim, perda axonal, né, porque a gente tem lesão no axônio, e, consequentemente, perda neuronal, é muito perto do córtex, então acaba degenerando também o corpo celular. Isso acaba levando a um desarranjo sináptico intracortical naquelas regiões onde as lesões justacorticais estão aparecendo. Isso acaba levando à disfunção de hub cortical, então a função que aquela região específica tinha acaba ficando um pouco prejudicada pela baixa eficiência, já que tem neurônios morrendo ali e tem que se readaptar sinapticamente. Isso faz com que globalmente no cérebro se reduza bastante a eficiência de rede, e aí aumenta a velocidade de processamento de informação e outras funções cerebrais também que estariam já refinadas no adulto, né? Então, e quando a gente pensa no hipocampo também, a gente vê que a interrupção de projeções corticais do hipocampo e para o hipocampo acabam levando a
um remodelamento, né, de circuitaria funcional hipocampal, que é mal adaptativa, que é secundária à lesão. Isso acaba levando, entre outros fatores, né, a atrofia hipocampal e redução da eficiência também. Então, tanto o volume quanto a função do hipocampo acabam sendo prejudicados. E aí, quando a gente passa para a segunda parte, que é da performance cognitiva por si, a gente percebeu que não tinha relação nenhuma entre pacientes que tinham scores mais baixos de SDMT, né, com o volume do hipocampo no primeiro momento. Mas o mais interessante foi que, embora não tivesse correlação, os pacientes que foram mais suscetíveis à atrofia hipocampal foram aqueles que tiveram um score de SDMT mais baixo. Então, embora o score de SDMT não correlacione com o volume hipocampal por si, ele conseguiu predizer aqueles que teriam mais disfunção no segundo momento, percebidas na segunda visita. E aí entra até a questão da reabilitação cognitiva como fator protetor, provavelmente, né? Possivelmente, nesse sentido. Então, a performance cognitiva acabou sendo um preditor de atrofia hipocampal, mas a gente sabe que a atrofia hipocampal é um processo lento, multifatorial, e pode, inclusive, ser uma via de mão dupla, né? Tanto a atrofia piorando a cognição, quanto a cognição piorando a atrofia. E aí, para fechar tudo, a gente percebeu, então, coisas muito importantes, que lesões corticais, principalmente, podem fazer essa disrupção das projeções corticais do hipocampo e para o hipocampo. E essa atrofia hipocampal, se a gente for observar isso como um processo neurodegenerativo, pode ser acelerada em função do surgimento de novas lesões de substância branca, principalmente na posição justacortical. E também, de maneira secundária, mas não menos importante, que a performance cognitiva pode ser um preditor de atrofia hipocampal, tanto no curto, e a gente imagina também que no longo prazo, e é o que a gente vai também investigar. Então, muito obrigado às instituições envolvidas, às pessoas envolvidas, a professora Fernanda Rueda, que está aqui, foi minha orientadora nesse projeto, Rede Data também, que forneceu para a gente as imagens e acesso aos pacientes, e obrigado, gente. Acho que eu passei de 5 minutos, mas obrigado. Não, mas foi muito bom. Você pode interromper o share screen agora, isso. Exato. Ótimo. Ninguém melhor do que a Fernanda, e depois ouvir os demais colegas, porque é um trabalho que corrobora o comentário prévio que a Maria Lúcia havia considerado em termos de cognição. Isso é importante. A atenção com a cognição hoje tem levado assinado por um red flag para uma série de outras condições clínicas em que há um envolvimento do processo inflamatório. E uma delas, a esclerose múltipla. E aí, Fernanda? Então, na verdade, esse trabalho é um brilho, né? E como a Maria Lúcia falou, essa questão da síndrome cognitiva, eu gosto de chamar assim, isso quando eu voltei de Amsterdã, já tem 11 anos, assim que eu preparei a primeira aula aqui, eu li um artigo que falava que a síndrome radiológica isolada, que é uma coisa que a gente discute até hoje, o que a gente vai fazer com ela, já deveria ser considerada uma síndrome cognitiva, né? Que embora não tivesse sintoma motor, que é o que a gente mais procura, já deveriam ter alterações cognitivas, e isso tem muito a ver com esse paralelo do um pré-surto já ter algum grau de alteração cognitiva, né? Então, isso vai impactar cada vez mais as pessoas. A gente sabe que nesses últimos 15 anos a gente entendeu o que é uma doença de substância cinzenta também, e que a gente tem que começar a olhar. Não dá mais para sair um laudo sem uma avaliação cortical adequada, não só como critério diagnóstico, mas principalmente como critério prognóstico durante a avaliação do paciente, né? E na prática o que a gente vê é que tem muito paciente que tem lesão e tem outros que não tem. A gente busca muito, às vezes é uma carga lesional de substância branca enorme e um córtex relativamente preservado, mas outros com baixa carga lesional de substância branca e muito córtex doente, né? E isso a gente vai ter que entender também, porque, de novo, provavelmente a gente está à frente de duas manifestações diferentes da doença, e isso com repercussões clínicas diferentes também. Somado a isso, a gente tem todo o arsenal hoje de volumetria que a gente vai ter de uma maneira mais prática na avaliação clínica, né? Então, assim, esse trabalho é bem refinado, ele traz vários componentes e ele ajuda a gente a entender como essas conexões podem acontecer, né? Há 5 anos atrás, a gente estudava muito essa conexão funcional
E, assim, quando eu estava em Amsterdã, o trabalho que eu fiz exatamente foi de mostrar que a organização funcional do homem é diferente da mulher, por isso que o homem ele é mais suscetível a todos esses tipos de dano, e esse trabalho mostrou de novo que pode essas disrupções corticais, né, com ligações com outras estruturas, mais uma vez deixa o homem suscetível, porque existe uma forma de organização funcional diferente quando a gente fala de networks globais. Então, isso mostra por que os gêneros também funcionam de uma forma diferente, isso por ligação neuronal estrutural e funcional. Então, isso tudo traz a imagem também, não só como esse papel que a gente discute muito de diagnóstico e prognóstico, mas para entendimento de como a lesão surge, qual o papel da lesão dentro do envolvimento. Então, acho sempre muito interessante, né? Tudo que a gente pode fazer. Com relação ao NMO, que todo mundo estava falando, eu queria só falar que eu fiz a minha tese em NMO, né? Então, assim, eu estudei, a gente aqui, lá em Amsterdã, a gente nem falava em NMO, e a gente já falava muito aqui. O pessoal na China fala muito, eles também treinaram lá em Amsterdã, e tem um grupo da França que também discutia muito mais esse assunto, que agora está mais global. Mas eu entendo que essa questão da gente olhar a NMO como surtos clinicamente é válido, mas radiologicamente talvez a gente tenha um substrato por trás crônico, sim. Isso em 2012 eu publiquei um artigo mostrando a extensão de lesão de substância branca que a gente pega com pós-processamento de sequência de difusão, mostrando que é muito além da lesão que a gente tinha, né? Existe também algum grau de conceito de substância branca aparentemente normal na NMO que não está só relacionada e conectada às áreas de lesão que a gente imagina, córtex occipital e alguma coisa de área motora referente à lesão medular, né? Então hoje a gente também já entende melhor as lesões. A Carol fez uma aula brilhante também lá mostrando que a gente já entende padrões de NMO por imagem e de MOG também, então assim, isso já ajuda não só no diagnóstico diferencial, mas também a mostrar que a doença se comporta de uma maneira fisiopatologicamente diferente, que é o que a gente está conversando aqui sobre ativação ou não do complemento. E conecta, no fim de tudo, com essa questão da gente ter um banco de dados onde você consiga olhar para a imagem do paciente que é AQP4 positivo, que tem que ser diferente do que é AQP4 negativo, né? E a gente sabe que uma lesão causada por ativação de complemento, ela é mais grave, ela tem mais hipertensão do T2, ela é mais heterogênea. Até na aula eu falei lá, a gente vê mais bright spots, que a gente classicamente chama na medula, mas a gente vê no cérebro também. E aí é começar a buscar ativamente esse tipo de alteração e tentar criar dentro do nosso banco de dados, né, do nosso mundo, o que pode ser diferente, como a gente até por imagem pode ajudar a identificar realmente esse paciente que pode ser positivo e que pode ser negativo, né, com relação ao anticorpo. Maravilha. Rafael, Lucas, Maria Lúcia, algum comentário? Lá na hora eu fiz um comentário para o Jonadab, na verdade é um comentário. Eu tenho muita vontade de ver esse trabalho aí, um delta T maior e uma população maior. Eu acho que os dados vão ser mais robustos, e provoquei ele que eu teria muita vontade de ver a correlação desses dados dele com as alterações do índice de corpo caloso, já que ele está fazendo estudo longitudinal. Seria muito legal se a gente pudesse juntar, mas aí realmente estou fazendo propaganda de mim mesmo. Mas, na verdade, eu tenho muito interesse em ver esses dados, achei esse trabalho brilhante, fui um dos que eu tive a honra de entregar o prêmio para o Jonadab, e eu acho que os números, se você tiver um delta T maior, uma população maior, os números vão ser mais robustos, apesar de já mostrar realmente, claramente, uma diferença significativa quando você faz o segmento num tempo relativamente curto, né? Ou seja, Fernando, você também vibrou, como eu vibrei quando o Fernando apresentou esse trabalho na Academia Americana. Chamou a atenção. Foi legal. Né? Foi legal. Do corpo caloso. E você vê que a coisa evoluiu em termos de com o cuidado que a gente tem hoje em dia das relações morfométricas. É verdade. Então, alguns aspectos clínicos e, particularmente, como a Mariana chamou a atenção da questão da cognição, que hoje é um tema assim, da ordem do dia. Com certeza. Você quer acrescentar alguma coisa, Maria Lúcia? O som.
Você tá fechado com... Abre seu fone, seu microfone. Desculpa. Não, eu acho que realmente a cognição é um aspecto que a gente dá maior importância e que a gente tem que pôr atenção. A gente sabe que num ambulatório de um movimento enorme, né, é difícil a gente parar para avaliar cognitivamente, mas a gente tem que encontrar uma forma de avaliar melhor esses pacientes para tratar melhor, você perceber realmente se a resposta terapêutica está sendo adequada, se está evoluindo de uma forma pior e sem que tenha surtos claramente definidos, né? E se a gente não parar para avaliar a cognição, a gente não vai detectar isso nunca, né? Eu acho Verdade. que é bastante importante. É claro que a ressonância nos ajuda muito em todos os aspectos, né? E a gente vai aprimorando o nosso conhecimento e a gente vai podendo utilizar essas técnicas de melhor forma, né? Eu acho que a gente está numa fase, assim, de muito conhecimento, muita inovação, né? O que traz mais insegurança, com certeza, né? Mas eu tinha uma professora que dizia assim: se você não tiver segurança, se você não for inseguro, você é ignorante, porque quanto menos você sabe, mais seguro você é para dar alguma afirmativa, né? Então é importante que a gente tenha muito conhecimento e muita insegurança para poder tratar melhor os nossos pacientes. Muito bom. Maravilha. Lucas, alguma consideração? Está fechado seu microfone. Desculpa, eu concordo com a doutora Maria Lúcia, eu sou bem pé no chão, e é difícil realmente a gente fazer um exame cognitivo decente num paciente no ambulatório que tem uma quantidade de paciente muito grande, no SUS. Acredito que no consultório não seja problema, mas eu acho que a nossa grande limitação, nossa grande barreira, empecilho, vai ser a viabilidade de tempo, porque em serviços mais robustos, com quantidade maior de paciente, realmente é difícil, porque é uma consulta que tem muitas demandas ao mesmo tempo, né? Então, é parte motora, é esfíncter, é a parte psicológica, é a parte cognitiva, né? É a parte de sensibilidade, equilíbrio, etc. Então, realmente é desafiador. É desafiador a gente acessar de forma decente a cognição desses pacientes como ferramenta de segmento, né? Eu vejo isso na minha prática clínica. No consultório eu tenho mais tempo, eu faço, mas realmente no SUS às vezes é mais difícil e a gente acaba tendo que selecionar alguns pacientes assim que a gente, né, tem aquele sinal de alarme, né? Não, esse paciente aqui tem que fazer. E a gente lá no ambulatório do HGF a gente tem um neuropsicólogo também, e esses pacientes a gente pede para fazer o segmento com o teste neuropsicológico até como ferramenta de decisão terapêutica também. Isso dá uma importância, né, a possibilidade quando você tem o suporte do neuropsicólogo, isso ajuda muito a avaliação da doença. A gente percebe que cada vez mais é importante que a gente tenha essa atividade multidisciplinar no sentido de agregar ao diagnóstico e melhor conduta ao paciente. Eu acho que também, desculpa, doutor Oswaldo, só para finalizar, tá? Eu acho que também foi muito comentado no congresso, já que tocaram no tema de cognição, tá? Aquele conceito de que a progressão ocorre o tempo todo, né? E eu acho que a gente tem cada vez mais evidência mostrando de que a gente tem aquela fase degenerativa, mesmo naqueles pacientes que têm fase inicial, naqueles pacientes que têm fase inflamatória também, nos surtos, né? A gente tinha aquele conceito antigo de que no começo só tinha aquele braço inflamatório, e hoje a gente tem algumas evidências de que não é bem assim, e que a gente sabe que tudo bem, tem progressão numa fase de uma menor monta, mas ela acontece e vai piorando à medida que o paciente vai evoluindo ao longo dos anos da doença. E a gente tem outras ferramentas para falar de progressão, e foi muito falado aqui, que com certeza vai ser falado aqui agora, aquelas lesões com depósito de halo de ferro, as smolder lesions, que acho que vão falar, que também são ferramentas para a gente conectar junto com a fase degenerativa da doença. Perfeito. E aí, Rafael, o que você acha, então, que faz tudo isso e desorganiza esse negócio todo? Fica aquelas imagens lindíssimas, tá, que o Jornal mostrou. E aí, você acha que Epstein-Barr faz isso?
que o trabalho foi muito interessante. Estava até no top 10, até queria lá ter no top 10, né? Alguns trabalhos que eles são muito interessantes, mas depois até o Giancarlo Come comentou, se a gente vai e submete, ninguém vai aceitar isso tão bem como algumas figuras de alto calão que acabam publicando e a gente acaba aceitando, né? Mas sempre fica aquela questão, alguma coisa triga esse processo. E os caras, de uma maneira muito, muito clara, né? Ou pelo menos ilustrativa, melhor dizendo, mostraram isso. E aí, o que você acha dessa história de Epstein-Barr? E, enfim, você acredita piamente? Como é que é isso? Eu acho que teve uma frase que o Giovannoni colocou na apresentação dele, Oswaldo, que é uma frase do Schopenhauer, que a verdade passa por 3 estágios, né? Primeiro ela é ridicularizada, depois ela é violentamente antagonizada e, por fim, ela é aceita como se fosse algo óbvio e que sempre foi sabido. A história do Epstein-Barr, ela está, enfim, quente esse ano por conta da publicação de um artigo específico novo do Askerio, do grupo do Askerio, na verdade, ninguém trabalha sozinho, mas é isso, é uma linha de pesquisa que ele desenvolve há muitos anos, tem vários, mesmo este trabalho, na verdade, para quem teve a oportunidade de ler o original, ele é um texto relativamente curto, rápido de ser lido, que basicamente referencia diversos desses outros trabalhos e expande nesses outros trabalhos, costurando, né, a relação entre eles para, enfim, demonstrar essa tese, essa teoria de que o Epstein-Barr é um fator muito relevante na cascata fisiopatológica da esclerose múltipla. E é claro que todos vocês estão me cutucando desde que isso começou, porque esse é um assunto do qual eu já falei no passado. E eu acho que sim, desde quando eu comecei a me familiarizar com essa teoria, eu acho que ela faz sentido, né? E os trabalhos do grupo do Askerio e de outros grupos mostram isso, mas assim, existe uma frase aí do Askerio que é talvez um pouco reducionista, mas que sintetiza o princípio da coisa, que a esclerose múltipla é uma rara complicação tardia da infecção pelo Epstein-Barr. Então, isso faz muito sentido, né? A gente entender, e aí assim, a ideia é essa, né? Você precisa ter o Epstein-Barr. O Epstein-Barr é uma condição sine qua non, mas não é só ele. Existe uma determinada sequência de eventos que não é completamente compreendida, está muito longe de ser completamente compreendida. Dentro deste, aí eu volto a frisar, modelo teórico do entendimento da fisiopatologia, mas que funciona dessa maneira. O Epstein-Barr, ele é um vírus da família do herpes, né, dos herpes vírus. Ele vai residir, né, no nosso sistema imune. Ele fica latente e evade o nosso sistema imune de modo geral. E, ocasionalmente, ele entra em ciclos líticos replicativos, fazendo um modelo que, na minha cabeça, mimetiza um pouco o curso de uma esclerose múltipla remitente recorrente. E isso pode, talvez, não ter nenhuma relação na prática, mas conversa com o fato de que tem trabalhos mostrando, então, os anticorpos contra algumas das moléculas de Epstein-Barr, principalmente aquelas que traduzem replicação, tendo títulos mais elevados nos pacientes com esclerose múltipla conforme atividade. Enfim, tem trabalho mostrando seropositividade transitória assintomática de anti-MOG em crianças que tiveram a primeira infecção por Epstein-Barr no ano anterior e outras tantas coisas, né? E, enfim, acho que a base teórica aí é extensa, mas eu entendo que é isso. É uma das etapas,
talvez a inicial, parece ser uma condição sine qua non. Se existe esclerose múltipla na ausência do Epstein-Barr, hoje é questionável se existe. Se existir, é um evento raro, muito mais raro do que esclerose múltipla em geral, é uma minoria dos pacientes, mas isso não é a única coisa. Tem várias outras questões, tem a suscetibilidade genética, provavelmente a teoria, acho que mais vigente hoje, ela fala em duplo ataque, né? Então, o Epstein-Barr como uma condição e outro agente infeccioso como o gatilho. O Epstein-Barr seria o que prepara o terreno e o outro agente infeccioso seria o gatilho. Tem um modelo teórico de um autor que me escapa o nome agora, que fala do enteróbios vermiculares. Enfim, vale talvez como uma curiosidade. Para mim, esse trabalho do enteróbios, ele reforça mais a questão do Epstein-Barr do que do enteróbios, né? Mas eu acho que tem todos esses fatores. E aí é isso, você precisa ter essa primeira questão, enfim, genética, como uma suscetibilidade, a infecção pelo Epstein-Barr num momento específico da vida, né? Quer dizer, quanto mais tardia a infecção, maior a chance de você ter não uma síndrome viral inespecífica, mas sim a mononucleose infecciosa, que é talvez o que aumenta mais significativamente o risco de esclerose múltipla, né? Porque se comporta basicamente como uma doença linfoproliferativa autolimitada. E talvez aí resida a questão da desregulação mais importante imune. Outros agentes infecciosos, e aí sim, obesidade, exposição a tabaco, enfim, na gestação, na infância, e posteriormente na vida, ou os outros fatores de risco. E acho que talvez a chave para a gente entender ou comprovar efetivamente o papel definitivo ou não definitivo do Epstein-Barr aí na fisiopatologia vai ser a vacina, né? E hoje em dia eu brinco que enquanto o pessoal vai atrás da vacina, a gente talvez tenha que começar a estudar um pouquinho Alzheimer, cefaleia e outras coisas, porque a gente corre o risco de ficar com o nosso meio de vida mais magro aí em alguns anos. Muito bem. Rafael, algum comentário? Nós já estamos chegando quase ao finalzinho. Eu queria fazer um comentário bem rápido. Epidemiologia é uma ciência estatística, né? Eu conheci o Alberto Asquerio há 30 anos atrás, na Escola de Saúde Pública lá de Johns Hopkins, e na época ele dizia, uma das ideias dele que, como parodiando essa frase que o Rafael falou, é que a esclerose múltipla seria uma complicação rara da ausência de exposição solar. Então, esses fatores de risco eles vão trocando, e eu tenho uma certa resistência, porque a maioria desses trabalhos acabam sendo muito regionalizados, eles não são... Essas amostragens elas acabam ficando um pouco enviesadas. Certamente a gente vai ter, em algum momento, a participação, provavelmente, de algum agente infectante, pode ser o EBV, enfim, a gente não vai ter que analisar isso melhor, mas é só um comentário assim, para a gente não levar... Trabalhos de epidemiologia, ele é um epidemiologista, né, da Escola de Saúde Pública, e, de certa forma, esses trabalhos sempre são um pouco enviesados, mas eu acho muito interessante, e esse trabalho que ele publicou, achei muito interessante. E tem um outro trabalho interessante, Rafael, que também foi publicado por um grupo na Escandinávia, não me lembro se foi o Per Sorensen, alguém lá da Escandinávia, não me lembro exatamente quem é o autor, que é um trabalho muito parecido e que, como você falou, eles mostram que a esclerose múltipla, na ausência do EBV, ela é um evento excepcional. Mas exatamente a mesma crítica, se você olhar com atenção, você vai ver que a amostragem dele é uma amostragem muito regionalizada. Eu não sei se isso aí pode ser aplicado universalmente, enfim, a gente vai ter que aguardar um pouquinho mais. Eu não acho que a gente vai perder o emprego por causa da vacina, não, mas de qualquer maneira é interessante a tua teoria, uma boa ideia. E aproveita Paraty, porque é uma cidade linda, hein? Professor, eu tive a oportunidade, tentando ser bem breve aqui, de fazer um estágio lá em Boston por umas semanas. Eu conheci um
neurologista, não atua em esclerose múltipla, o Dr. Venna, V-E-N-N-A. É um senhor já, indiano, que ele é o chefe de um ambulatório chamado de Neurologia Avançada, lá no MGH. E a formação do Venna é em neuroinfecto. Ele foi um cara que trabalhou muito com neuroaides no final dos anos 80, início dos anos 90. E o que ele contou para mim foi isso. Ele falou assim, com o surgimento da HART, né, e praticamente se extinguiram as doenças oportunistas neurológicas, ele falou, eu comecei a ver reconstituição imune, eu comecei a ver complicações mais crônicas e tudo, e complicações meio autoimunes, inflamatórias desses pacientes. E hoje ele tem um ambulatório que é tipo uma coisa meio neuroimuno, neuroinflamação inespecífica. Então, no ambulatório dele tem vasculites, tem neuropatia de fibra fina sem etiologia definida, alguns casos de Sjögren, umas coisas diferentes. E ele tem um fellowship que o cara faz, ele geralmente só aceita o cara para fazer um segundo fellowship, o cara já tem que ter um primeiro, neurologia avançada. E ele é um cara meio referência lá para quem eles mandam esses casos difíceis. Então, assim, essa coisa da especialidade precisar mudar um pouquinho de destino já existiu. Isso acontece, acho né? Que a gente tem que estar preparado. Acho que a gente tem que Isso acontece. Boa. Muito boa. Maria Lúcia, algum comentário? Não, Oswaldo, queria agradecer o convite. Acho que o BC Trins foi um sucesso, inovador, né? E mostrou que as pessoas têm interesse, se envolveram, que foi mais interessante, né? Foi o primeiro BC Trins presencial depois da pandemia, mas independentemente disso, eu acho que o formato, né, do congresso foi excepcional, as palestras foram excelentes, e, enfim. Eu queria agradecer pelo convite de estar aqui hoje, poder discutir com todo esse time maravilhoso aí, esses highlights do BC Trins. Muito obrigada. Eu que agradeço a sua participação, sempre prestigiando o Clube do Nervo. Como eu falei no início, a Maria Lúcia é uma colega que ela sempre se dispõe. Obrigadíssima a você, Maria Lúcia. Eu queria só fazer um comentário, viu, Rafael? Eu acredito um pouquinho no vírus, viu? Você vê que tem a ganglioneurite herpética, o vírus fica ali dentro, de vez em quando ele ativa. Tá? Então, nós temos algumas situações que fazem lembrar isso. Nesse estudo, até foi comparado com o citomegalovírus, que não se mostrou presente, e sim o Epstein-Barr vírus. Então, existe uma relação, quer dizer, alguma coisa trigger o processo, e até o Giancarlo Come, um pouco antes, ele tinha apresentado, o Fernando lembra bem, aquela questão que você considerou, né? A gente vê na esclerose múltipla, a gente vê uma parte desse processo. A coisa vem lá de trás. E ela é muito mais ampla, o neuroeixo, do que a gente imagina. A gente vê um produto final desse processo, desse desarranjo. E todas essas circunstâncias ambientais, etc., o sol, a chuva, o vírus, tudo isso pode ter um fator aí de importância. Eu acho que o que vale no momento é a gente buscar marcadores virais. O caso Otávio, que está nos prestigiando há algum tempo atrás, há pouco tempo nós fizemos uma reunião só sobre líquor, mostrando a genômica no contexto de uma investigação acurada dessas partículas, né, da presença do genoma, parte do genoma do Epstein-Barr talvez fosse interessante. É claro que é um processo hoje mais complexo de se poder fazer uma investigação adequada. Mas obrigado, Rafael. Alguma consideração? Vamos ouvir primeiro agora, depois da Maria Lúcia, né? Vamos ouvir agora o Fernando, as palavras finais do Fernando, depois, em sequência, a Fernanda Rueda e assim por diante, os mais jovens. Oswaldo, eu primeiro queria te parabenizar pela iniciativa. Foi uma grande ideia, eu acho que é sempre uma grande ideia a gente estar aqui conversando, eu acho que a gente ganha socializando, a gente ganha cientificamente, a gente tem amigos e a gente quer ver os amigos, é muito bom. E achei o nível excepcional, a discussão foi muito boa, foi muito bom a gente rever o que fez em São Paulo.
E, no final das contas, agradecer a você, agradecer aos colegas que participaram pela oportunidade de trocar informação, quanto que a gente aprende quando conversa com os colegas, e dar os parabéns à neurologia brasileira, porque eu acho que o BC3 desse ano ele mostrou uma força nossa, a força da gente, a força da nossa amizade, da nossa união. Acho que esse aqui é o dado mais importante, o fato de a gente estar junto, a gente estar se apoiando. E se você não tem o suporte dos seus pares, dos seus colegas, nenhum evento funciona. O evento só funciona se todos estão engajados com objetivos idênticos e, evidentemente, isso que acho que foi o ponto mais importante do evento, foi exatamente isso. Você vê as pessoas engajadas com objetivos idênticos e num clima de grande amizade, de grande camaradagem, de grande carinho entre os participantes. E isso me deixou muito feliz, acho que foi a grande vitória do evento. Muito obrigado pelo convite. Foi uma honra estar aqui. Obrigado, Fernando. Fernanda Rueda, por favor, só uma palhinha, porque o nosso tempo está quase estourando. Bom, só agradecer também ao Fernando, né? Foi um prazer super enorme estar lá no Backstream pessoalmente, realmente muito bom toda essa troca. Eu, como radiologista, aprendo mais ainda, porque eu consigo entender um pouquinho melhor como eu posso ajudar vocês a iluminar esse caminho aí, que é difícil. E sempre um prazer estar aqui, Oswaldo, também. Muito obrigada pelo convite. E eu acho muito bom quando a gente consegue ter esse overview de cabeças tão diferentes que você consegue olhar de outro ponto de vista, alguma coisa que talvez você tenha deixado passar ou não tenha valorizado tanto. Então, essas trocas são sempre muito boas. Muito obrigado a você, Fernando. Rafael. Bom, eu vou tentar ser rápido. Se deixar, eu fico falando de Epstein-Barr até amanhã de manhã. Queria agradecer muito ter sido convidado. Fiquei muito feliz de ter participado hoje. Obrigado, Oswaldo, por ter lembrado de mim. Fiquei muito, muito honrado. Queria aproveitar esse espacinho para parabenizar o professor Fernando pela merecida homenagem. Achei que foi muito, muito bacana. Achei que o senhor deu um tom muito gostoso, muito amigo, muito, muito familiar e acessível para o Congresso. A ideia do Neuroimmunobol foi incrível. Espero voltar ano que vem, manter o cinturão aí preservado. e é isso. Obrigado, gente. E um abraço para o Carlos Otávio. Obrigado, com certeza. Rafael. Juliana. E agradecer ao senhor, professor Oswaldo, pelo convite. Eu fiquei muito honrada de estar aqui, né, aprendendo com todos vocês, aos meus colegas, ao doutor Fernando pelo congresso. Acho que faço das palavras do Rafael as minhas e desejar uma boa noite para todos vocês. Obrigado, Juliana. Vamos lá, Lucas. Opa, Fortaleza, um representante de Fortaleza fundamental, né? E lembrando, o Congresso Brasileiro daqui a pouco também, nós estaremos Isso, Deus quiser. Inclusive fica a dica, né? Assim, estamos convidando, serão muito bem-vindos. O Congresso tem tudo para ser um congresso muito bom. Será o primeiro congresso presencial, né? Depois da pandemia. Então, grandes expectativas para o Congresso Brasileiro. Só agradecer pelo convite, professor Oswaldo. Para mim é uma honra, tá? O Congresso é tão rico, né? O nosso Congresso, que nunca dá tempo da gente falar tudo, né? Tem alguns temas que ainda sempre ficam faltando. Mas foi uma discussão de alto nível, aprendi muito aqui com vocês, tenho certeza que vou continuar aprendendo. Muito obrigado. Obrigado a você. Dona Dabi. Agradecer novamente, professor, primeiramente pelo convite, também por juntar tanta gente boa, assim, as coisas foram muito, muito bem feitas, as pessoas que estão aqui, uma discussão muito rica, muito bem aproveitada, assim, uma noite muito enriquecedora mesmo. E parabéns ao professor Fernando mesmo, novamente, pela qualidade do congresso, assim, para essa geração mais nova que está chegando, que está se posicionando, entendendo como as coisas funcionam. Foi um congresso muito leve e, ao mesmo tempo, muito rico. Assim, muito fluido, foi muito interessante. Obrigado mesmo pela discussão hoje, obrigado pela participação também nos trabalhos e aceito o convite de incluir corpo caloso nas nossas análises. Tá? Ótimo. Ótimo. Entendeu? Um agradecimento a todos vocês. Eu acho que foi um evento muito bom. Eu acho que toda vez que a gente tem coisas boas feitas por brasileiros e com toda a coordenação que houve do Fernando, do Jefferson, que teve que sair um pouco mais cedo,
enfim, a participação de todos, abrilhantando, e vejam que o padrão, o nível de uma reunião como essa é um padrão quase não, é de nível internacional. Ou seja, as ideias que nós temos, que o brasileiro tem uma capacidade enorme de boas e grandes ideias. E essa é a intenção sempre de convidarmos os mais jovens, né, como Juliana, Rafael, Lucas, Jonadab, no sentido de trazer esses novos insights, que isso é que acaba nos instigando, isso faz com que nós aprendamos cada vez mais. Agradecer aos colegas, infelizmente não houve tempo para... nós temos alguma opinião, o Carlos Otávio, por exemplo, que sempre é excelente nas suas observações e aprendemos sempre muito com ele, o Sidney também, aqui participando até o final, a Paula Scapellini, enfim, todos os colegas que prestigiaram essa edição. Eu agradeço ao Copstar, ao Centro de Estudo do Copstar, pela organização, a Raquel Mendes, a edição que vai ser feita, aliás, o Rica e Leal, que nos acompanhou esse tempo todo aqui nessa noite, e também agradecer a todo o suporte que nos é dado para que toda essa gravação vá para o YouTube por parte da HealthMeds. Então, eles dão suporte e ninguém melhor do que nós temos um apoio importante do grupo da BNRJ. Sem a BNRJ, nós não conseguiríamos, de modo algum, ter ou levar à frente essa nossa iniciativa. E certamente que no YouTube a edição do Bernardo vai ficar muito boa. Até os mosquitinhos aí de Paraty. E eu já vi que aqui também no Rio tem, porque a Maria Lúcia há pouco estava fazendo assim para tirar um mosquitinho, não era, não, Maria Lúcia? Cuidado que a gente só pensa em coisa rara, mas olha, dengue por aí. Com as doenças infecto-contagiosas e tal, a gente acaba tendo. Boa a todos, muito obrigado a vocês e uma boa noite. Até a próxima. Boa noite. Até a próxima. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau.